Sejam bem-vindos a mais um episódio do TSA Cash. Eu sei que eu tô com a voz zoada. Eu passei 3 dias dando palestra no Mastermind Ace Vegas. Não foi pelo pagode de ontem, não foi pela cerveja, foi pelos palcos e pelas palestras, eu prometo. Mas o convidado que aqui tem hoje, eu não poderia deixar de estar aqui gravando com ele, porque ele é simplesmente um dos caras que é sócio e fundador das melhores plataformas que tem no mercado hoje para fazer transações de infoproduto e muitas coisas, inclusive a gente vai conversar sobre isso aqui. Mas eu te digo com toda certeza, o que você vai escutar nesse podcast aqui vai explodir tua cabeça se tratando de infoproduto, marketing, tecnologia, porque ninguém mais, ninguém menos que meu querido amigo, parceiro, Rafa Capelão. Seja bem-vindo ao TSA Cash, irmão. Muito obrigado, obrigado pelo convite, Cadu. Ó, Obrigado pela apresentação aí também. o que eu posso dizer é o seguinte: vamos matar logo uma curiosidade que todo mundo tá. Boa. Por que que o Cadu Neiva saiu da outra plataforma que ele tava pra Rubla? Caramba, eu acho que essa pergunta, É que eu devia responder, né, mas eu quero ver a sua resposta sobre o que é que você acha? cara, falando do nosso lado, acho que teve uma sinergia muito clara, desde a hora que a gente começou a conversar e a gente conseguiu ver que muito mais do que um interesse comercial, a gente tinha sinergia para os próximos passos. Acho que a gente entendeu que a gente tinha uma mesma visão de futuro. E isso tem muita relação com o DNA da Rubra. A gente quer trazer os parceiros que vão realmente somar para a gente, e vão construir juntos. Então, essa é a minha visão da TCP. Então, Eu vou te dizer com toda a verdade por que que eu fui pra Rubla e pra todo mundo que tá assistindo também. Não foi por briga com nenhuma outra plataforma, não houve discussão, não houve desavença, muito pelo contrário, sou muito grato pelas plataformas e principalmente pela plataforma que eu passei 7 anos trabalhando com ela. Principalmente porque ela me ajudou a construir esse Cadu. Esse Cadu que fechou a parceria com a Rubla. Então eu sou muito grato. Mas por que que eu fui? Simplesmente por operação comercial. Cadu, comercial, dinheiro? Não. Eu vou explicar a parada para você, principalmente para todo mundo que está assistindo em casa. Chega um momento que você tem que tomar decisões estratégicas de estar com parceiros que vão te ajudar a crescer e que você consiga fazer os parceiros crescer também. Quando a Rubla me apresentou a proposta, eu tive uma sensação do seguinte, é até engraçado falar isso. Tinha uma coisa no meu contrato, não vou falar o número dos contratos aqui, tá? Tinha uma coisa no meu contrato que eu colocava com prioridade para fechar com qualquer plataforma. E era o quê? Eram as condições que eu tivesse, eu pudesse escolher quem eu direcionaria essas condições. E naquela reunião que eu fiz com você lá na Rubla, você, Arthur, Thales, Vini, a gente conversou lá na sala. E aí eu disse assim, ó, tem uma coisa aqui que eu quero e tal. Aí vocês disseram, não, isso aqui já tá, a gente tá preocupado em olhar para cá. Eu digo, não, peraí, isso aqui eu já tenho? Quero o quê? Isso eu posso falar para todo mundo que tá estudando. Era a gente olhar pra galera que é bastidor também. Não era a plataforma que vai só olhar pro produtor. É olhar também pro bastidor, o cara que tá por trás de fazendo projetos, o cara que movimenta o mercado. Eu sou um cara de bastidor, apesar de ser expert, de ser influenciador da minha área, eu sou um cara de bastidor, eu sou um cara de forma que eu não informo o mercado só. Eu sou um cara que trabalha. E muitas vezes eu me sentia não tão valorizado e não ter tantas oportunidades e condições dentro não só de uma plataforma, mas de todas as plataformas que eu já passei e já rodei praticamente com todas as plataformas, nenhuma delas estava olhando principalmente para o bastidor, para o cara que faz o mercado acontecer diretamente. total. E quando a gente conversou com a Rubla e trouxe a oportunidade de fazer essa parceria juntos, foi isso que vocês me ganharam. Interessante isso. Não foi taxa, não foi. Cara, foi isso que vocês me ganharam. E quando eu conheci o projeto da Rubla, aí eu disse, cara, eu vou abraçar isso. E principalmente com o meu intuito de fortalecer a galera que é bastidor, fortalecer a parte de marketing, mas também fortalecer meu Nordeste. Então eu acho que quando vocês disseram, a gente tá junto com isso aqui tudo, aí eu disse, cara, Não tem como. não tem como. Mas, Rafa, eu quero também te fazer algumas perguntas, porque essa eu sei que todo mundo que abriu esse podcast, a gente podia até botar como assim, a explicação
Por que que o Cadu Neiva foi e Rubla fecharam a parceria? Mas eu queria entender um pouquinho a visão da Rubla para o futuro desse nosso mercado. Porque o que que acontece? A gente vê muita gente falar que é infoprodutor. O cara que quer vender Eu, Cadu Neiva, posso falar do futuro do mercado porque eu tenho a intenção de vender alguma coisa que é para tu usar essa coisa para tu ter mais resultado. Total. Mas não é o futuro do mercado real, não é o futuro com dados, não é o futuro com entendimento de plataforma. Eu queria que você falasse para a gente aqui, principalmente para mim, eu quero aqui escutar mesmo, o que é que você, Rafa, entende de futuro de mercado e o que é que a Rubla está entendendo para o futuro do mercado, e não é o futuro distante, não, o futuro agora de 2026. Boa, boa, legal. Eu acho que o primeiro ponto que as pessoas falam muito, a gente vê muita gente falando, é que o digital vai acabar, ou que ele está saturado. E acho que esse é o primeiro ponto que a gente discorda muito. Eu acho que está na ponta do iceberg. É, tem muita coisa para se desenvolver ainda. E as dificuldades que a gente vê hoje em dia, nas pessoas que estão no mercado, as pessoas que estão tentando entrar, é justamente um sintoma de uma profissionalização que está acontecendo. E não é, um sinal de que o mercado está acabando. A cada ano que passa, o mercado cresce mais pessoas estão vendendo, mais soluções inovadoras estão acontecendo. E quando a gente pega uma tecnologia tipo a IA, que está surgindo agora, que a gente nem aprendeu a usar ela direito ainda, cara, as portas se abrem demais, principalmente nesse nosso mercado que é de educação, ou para resolver algum problema que várias pessoas têm, de todos os tipos de nichos. Então, eu acho que 2026 vai ser um ano de muitas aberturas de portas. E, como plataforma, o que a gente quer fazer é trazer as ferramentas para que as pessoas consigam explorar isso daí. É claro que a IA tem um papel fundamental nisso tudo. Você me falou uma parada que eu, tipo, eu peguei, e você não tem noção o quanto doentio eu vou ser com essa sua frase. O Rafa perguntou pra mim qual era o superpoder, só pra você estar em casa aí escutando a gente, mas antes de falar desse superpoder, já, ó, se inscreve no canal, curte, comenta aqui e dá uma olhada também no perfil da Rubla, porque com certeza vai ter umas coisitas mais que a gente vai, inclusive, exigir dele aqui, tá? No meio do podcast. Mas, ó, uma das coisas que você me falou que ficou na minha cabeça é: eu não olharia para IA só como uma solução para alguma coisa que eu faço no dia a dia. Total. Eu olharia para IA para tentar fazer qual o superpoder que eu posso ter usando a IA. Você não tem noção quanto que você destruiu a minha cabeça de assim, cara, qual o superpoder eu quero ter com a IA. Exatamente. Porque, cara, essa tua visão é absurda. E é uma visão que a Rubla está construindo, inclusive, de Total, passagem. total. Então, fala dessa tua visão da IA trazer um superpoder, não só uma solução simples, mas um superpoder. E qual o superpoder que a gente vai trazer, que a Rubla vai trazer pra gente aqui, Infoprodutor? Boa. Acho que essa reflexão veio de um curso que a gente fez lá em Stanford alguns meses atrás, e isso ficou muito na minha cabeça, né? Acho que é inquestionável o quão impactante é usar uma inteligência artificial pela primeira vez. É. Eu faço essa pergunta para a galera, assim, quais foram as 2 ou 3 coisas na sua vida de tecnologia que você usou pela primeira vez e que você ficou muito impactado? Caraca. Que você pegou na sua vida pela primeira vez e falou assim, caramba, isso aqui é de outro planeta? Você tem alguma memória? Cara, eu tenho. Eu lembro, eu juro por Deus, a primeira vez que eu joguei no videogame sem controle. Você olhou Eu, os controles sem fio e falou, que isso? eu não vim de família rica pra ter. Minha família tinha condição, mas eu não tinha um videogame que tinha sem controle. Na hora que eu joguei o videogame sem controle, eu digo, caralho, Então quer dizer que não precisa ter o fio mais. E eu fiquei muito impactado. E a segunda, e aí você tocou no ponto que é interessante, foi com a IA de construção de vídeo. Cara, eu fiquei assustado. espantado. Porque, pô, minha linha criativa, de criativo, eu já viajei. Eu digo, meu Deus, isso aqui é um mundo. E foi essas duas vezes. Eu lembro que uma foi eu era adolescente e a outra foi agora, um ano atrás. Um ano atrás.
Então, assim, meu top 3 com certeza foi o iPod, porque eu sempre fui fissurado com música. Então, quando eu peguei aquilo, eu falei, então quer dizer que todos os CDs que eu tenho estão aqui agora. E antes eu tinha aquele Discman que quando passava no quebra-mola, travava, né? Falei, agora eu tenho essa coisa aqui, eu consigo escutar tudo, né? Depois o iPhone com touchscreen. E quando eu mexi na inteligência artificial pela primeira vez, eu falei, que é isso? Isso é assustador, né? É absurdo, porque, tipo assim, você tá falando aí, o iPhone. O iPhone pra mim não foi tão impactante, porque na época eu não sabia usar o iPhone, o potencial que o iPhone realmente tinha. Pra mim era um celular com display que tinha tudo e tirava foto. Pronto, era bom em foto. E eu era mais Samsung, só Samsung, quiser patrocinar também. Mas eu era mais Samsung, então não foi muita diferença não para mim. Agora, quando foi para fazer a construção dos vídeos, aí depois teve a internet, a Velox, só que tipo assim, era legal, eu sou da época da Velox, você é dessa época? É. Então, então, tipo, eu fiquei muito impactado e tal com a internet e tudo. Só que, cara, eu não lembro, quando você me falou, as duas coisas viram na minha cabeça. Da supetão, foi com videogame sem controle, Aham. ou sem fio, controle de videogame sem fio, e eu fazendo vídeo. Todas as outras eu fico. Ah. E eu vejo que a IA. Cara, vamos lá, nós dois somos duas pessoas inteligentes. É tal que a gente só tem resultado que a gente é inteligente. A gente pode ser qualquer outra coisa, mas inteligente a gente é. Para duas pessoas inteligentes, a IA ser um momento de mais impacto de tecnologia na vida delas, com certeza isso tem alguma coisa a dizer que a gente. E só que se você for perguntar isso para 50 pessoas, eu tenho certeza que pelo menos 25 pensam nisso. Mas aí pega nesse lance da IA. E o lance do superpoder? Comenta isso aí Boa, que eu acho que essa parte é boa. interessante. O lance sobre o superpoder tem um pouco de relação com isso, né? A partir do momento que você tem um Só contato, aperta um pouquinho. a partir do. Tem mais uma aguinha aí? Mas a partir do momento que você tem o primeiro contato, eu acho que é natural que a gente pense em soluções, né, com aquilo ali. A gente que é empreendedor, a gente olha e fala, cara, então quer dizer que agora eu posso fazer isso, isso. Você pensa já em automatizar o seu escritório inteiro e resolver É, todos os seus problemas e tudo mais. E é claro que a IA vai resolver isso. E a gente deve usar a IA para resolver isso, para ter esses ganhos de eficiência gigantes. Mas a sacada aqui é o que eu não conseguia fazer que eu vou conseguir fazer daqui para frente. isso explode minha cabeça, bicho. E eu falei no Ace essa analogia, né? E a comparação imagina uma foto desse cenário que está focado nessa caneca aqui. Você consegue ver a caneca focada e o resto tá meio turvo, né? Segurei. Pô, Pô, o Alisson não ficar baixado ali. Fica tranquilo. valeu. Dá mais um também, Alisson, por favor. O nome disso aqui não é ressaca, tá, gente? Não é. Juro que não é, porque a gente passou 2 dias no palco. Não é ressaca. O clima é muito seco aqui. É, o clima é muito quente. Tá muito quente, Teresina. Eu pego daqui. Mas então a gente tem a foto, né, com a caneca focada. E você consegue ver o anúncio aqui, a caneca focada e o resto tá turvo. E esse é um mundo sem IA. O mundo com IA é um mundo onde você consegue, claramente isso aqui é uma analogia, né, gente? É um mundo onde você consegue ter uma foto inteira focada. Levando para alguns exemplos que não são do nosso mercado. Agora com a IA, por exemplo, a gente consegue pensar em quais seriam as reações da ação, a reação da ação de uma empresa baseado na, na, na atitude, né, ou na posição que vários stakeholders ao mesmo tempo tomaram. Antes a gente consegue pensar, aconteceu isso, sobe ou desce? Agora a gente consegue pensar, tá, mas se o Cadu pensar isso, e o Rafa pensar aquilo, e o Beltrano pensar isso, como que isso tudo combina e a gente consegue chegar em outro lugar? Então, isso é um superpoder, né? Isso é eu fazer uma coisa que eu não conseguia fazer antes. Eu acabei de pensar no superpoder. Enquanto a gente tava conversando, não tinha ficado claro pra mim uma coisa: que esse superpoder não precisa ser meu. Uhum. Não é um superpoder meu. Eu posso usar um superpoder do Rafa. Então,
Eu tô pensando aqui, a gente pode pegar esse podcast, transcrever esse podcast, juntar com outros 50 podcasts que eu gosto, boto dentro do IA e digo, analisando todos esses dados, o que é que você pensaria sobre isso? Caraca, isso é um superpoder. Total, total. Essa é uma coisa que a gente não tinha capacidade de fazer antes, né? E às vezes essas são coisas que, tá, tudo bem, talvez eu poderia até fazer, mas daria trabalho demais, ou seria completamente inviável a nível de custo. E hoje isso vai ser possível, né? Cara, minha cabeça tá explodindo. Agora, pô, vou sair daqui e vou fazer isso, porque eu já tenho agentes que são assim. Só que eu nunca tinha pensado disso como um superpoder. Eu ia mais como um fluxo de informações próprias. Tipo assim, cara, eu quero, por exemplo, eu quero a opinião do Rafa sobre tal coisa. Mas eu posso ter a opinião do Rafa, do André Cia, do Léo Tabari, do pessoal da Fuceios, do Thiago Fint, do Camoso, do Klaus, junto todos eles num único lugar. E diz assim, com base nessas informações, isso é um superpoder que eu tô pegando poderes de muitas pessoas botando a IA pra me dar esse superpoder. Isso é absurdo, cara. Exatamente, exatamente. E quando a gente pega isso traduzido para o nosso mercado, né? Muitas vezes quando a gente pega uma experiência de um curso normal, o curso digital em si, ele não tem nada de inovador. Isso sempre existiu, né? Uhum. A partir do momento que você tinha uma câmera, já era a mesma coisa, você colocava no VHS, seria a mesma coisa, né? Obviamente a distribuição é diferente e tudo mais. Mas quando a gente fala da IA, é possível personalizar um aprendizado do seu aluno com base no que ele sabe, com o que é importante, que é relevante para ele naquele momento, né? E isso traz uma escala não só para a educação, mas para praticamente qualquer profissional liberal. Se a gente for pegar, sei lá, Qualquer pessoa. um grande nutricionista, pô, quem não queria consultar com um cara, tipo o Muzi, por exemplo? Pô, Quem não gostaria de consultar com ele? Ele não consegue consultar com todo mundo, mas a tecnologia talvez vai levar um cérebro novo desse cara para que ele consiga vender uma consulta por R$ 20, pô. e de forma rápida, eficaz e que todo mundo goste. Rafa, eu vou puxar um pouquinho pro nosso mercado agora. Uhum. Porque é o seguinte, eu tenho uma teoria, eu quero saber o que é que você acha. Eu também vejo que com a chegada das IAs, a gente tem mais experts de mais coisas. Ou seja, Uhum. antigamente, vou dar o exemplo do Alisson aqui que tá gravando a gente, se lascou, Alisson. Mas o Alisson, antigamente ele poderia ser um bom cara de audiovisual. Total. Mas agora o Alisson, ele é um cara que sabe imediatamente mexer em todas as câmeras. Por quê? Porque ele vai lá, pesquisa sobre a câmera no GPT, diz como é que está funcionando lá na IA, ele pega todas as informações, pronto. Ele já é um expert sobre aquilo, porque ele não precisa mais estudar, assistir um curso sobre como pegar essas câmeras desse podcast, treinar, não sei o quê. Lógico que a experiência dele vai ajudar mais ele a ter performance melhor, mas ele não precisa mais do curso, o GPT já ajuda para ele o caminho que ele quer. Eu falo que inteligência artificial é atalho de informação. Tem muita Total. gente que usa inteligência artificial como atalho de informação. Só que eu queria saber a tua visão, por quê? Se as pessoas não vão ter mais a necessidade dos cursos por conta da IA, vamos pensar assim, o que é que seria interessante, talvez, eu vender para essas pessoas, sabendo que o curso não vai ser mais tão forte quanto foi antigamente? Boa. Cara, eu acho que nunca foi sobre o curso, né? Quando a gente pega vendas em geral, nunca é sobre o produto. Esse é o maior erro de vendas, normalmente, tentar vender o produto. A gente vende, no nosso mercado, você sabe muito melhor que eu, que a gente vende a transformação, né? Exato. O problema é resolvido. Ninguém quer sentar na cadeira e assistir um curso por 9 horas, 10, 12 horas. O que significa que não é um bom argumento de vendas falar que eu tenho 500 horas de curso ali, por exemplo, né? Enfim, o que a gente pode fazer em contrapartida é começar a oferecer a solução para aquele cara. Então, qual que é o caminho que eu consigo fazer esse cara cortar agora, que ele não precisa mais sentar e ver horas e horas de curso para ele chegar no mesmo resultado, por exemplo? Agentes, informações, IA, para fazer tudo isso é um processo, você está achando? Tá 100%, e outra coisa também é essa personalização do aprendizado. Porque se eu entro para falar de tráfego com o Cadu hoje aqui, se a gente sentar para conversar, você vai me perguntar assim: o que você já fez, velho?
assim, Cadu, eu nunca abri a BN. Aí você fala assim, então beleza, então é aula 1, aula 0, né? E se eu já sei alguma coisa, você vai me ensinar uma coisa personalizada. Uhum. Então, é, eu acho que não significa que as pessoas não querem aprender mais ou, né, não vão aprender mais, mas acho que a gente tem que usar isso ao nosso favor para aprender mais rápido, aprender melhor, ou resolver um problema de forma mais rápida com a gente, com pequenos softwares, o que quer que seja. Agora eu vou começar a te colocar em saia justa, posso? Por favor. Não tá Dentro, ao vivo. é, na Rubla, vocês conseguem saber, vocês têm alguma informação ou dados de produtos que vendem agente de IA para gente que vende agente de IA não, desculpa, gente que vende cursos, soluções que tem agentes de IA juntos e cursos que não tem. Você sabe, percentualmente falando, qual a diferenciação de conversão entre elas ou de churn de pessoas sobre ela? Porque, assim, eu te coloquei na saia justa, real. Eu sei que tu não vai ter essa informação bate-pronto, eu quero tua noção. Mas, tipo, isso seria até interessante para depois a gente fazer um post lá na Rubla e a galera que tá assistindo isso aqui no Instagram vem de Rubla para você ir lá. A gente podia fazer um post sobre isso, porque a pessoa que ia estar aqui ia lá no Instagram assistir e a gente ia pegar ela no Pixel. Então, tô brincando, calma. Mas era mais para a gente ter essas informações reais mesmo, porque eu acho isso um puta insight de mercado. Então eu queria saber se tu tem essa noção. Cara, especificamente de IA, eu confesso que eu nunca cruzei esse dado, mas primeiro é um nicho que está crescendo muito, isso é inegável, isso é um fato, tá? Foi provavelmente o nicho que mais cresceu em 2025, mas o que eu vejo, e isso a gente já tem dados, é quanto mais o usuário interage ali com você, mesmo que seja um agente humano, mais retenção esse cara tem. Então o LTV aumenta. O LTV aumenta. Então, a gente já fez estudos, por exemplo, né? A gente surgiu com uma integração de grupos de WhatsApp. Então, a gente viu que o aluno que tinha mandado mais de 3 ou 4 mensagens no grupo em um determinado período de tempo, ele tinha mais de 80% de chance de reter, de continuar assinando aquele produto com um cara que não tinha feito. Então, isso já é uma prova de que a IA ajudaria. Porque por que as pessoas não vão fazer isso hoje? Porque, putz, eu tô ali com uma assinatura de 20, 30, 40 reais por mês, não se paga ter uma pessoa respondendo o tempo todo lá. Agora com a IA tem. Né? E se ela tiver essa mesma qualidade de informação, a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, com certeza gera mais engajamento e mais sucesso, que inclusive eu acho que é algo que a gente tem de olhar cada vez mais, né? O maior desafio no início do mercado de infra era a venda. A venda sempre vai ser, talvez, o coração de qualquer empresa, em qualquer negócio, mas a qualidade eu acho que vai ser um fator determinante para o sucesso perene assim, de muitos profissionais. E a IA vai ser um meio absurdo para levar esses empresários para esse próximo passo. Cara, eu acho isso surreal. Porque o que tu tá me dizendo aqui é o seguinte: a IA não tem que ser olhada só como forma de comercialização de um produto. Vou dizer que meu produto tem uma IA e pá, pá, pá. Não. Quanto mais eu desenvolvo a IA, quanto mais eu desenvolvo a gente, quanto mais eu desenvolvo meu produto com isso, mais eu aumento meu LTV. Cara, eu não sei se todo mundo pegou essa informação, mas eu fiz questão de deixar claro, Exatamente. porque, pô, isso pra mim é absurdo. Absurdo. Agora eu vou te colocar em outra saia justa. E o que é que a Rubla vai entregar de IA pra gente melhorar a performance? Diz aí, o que é que você Boa, tá pensando? boa, boa. Cara, o nosso DNA vem muito de construir junto com o cliente. Como eu falei, isso parece muito clichê, mas eu acho que o que a gente tem na empresa hoje nós não somos infoprodutores, né? Obviamente a gente está nesse mercado há 5 anos agora e a gente acompanha pessoas de perto, mas a nossa expertise é a tech, é a tecnologia. E, cara, eu preciso conversar, estar junto dos meus clientes, quem está na vanguarda ali, para trazer os melhores produtos e as melhores soluções, né? A gente constrói muito, muito junto. E o que a gente percebeu de cara, assim, no mercado tem muita solução por aí. As pessoas estão tentando vender IA, porque a promessa é muito forte, mas a qualidade não está ali. Não tá na. E do ponto de vista de tecnologia, existe um desafio
que não é só a gente que está passando e não é só no nosso setor que isso está acontecendo, mas existe um desafio muito grande de escala com qualidade. Então, E eu posso dizer com toda certeza, porque, por exemplo, eu já tive muito problemas, muitos, cara, incontáveis, de gente que me prometeu soluções com IA e não me entregaram nem 10%. exatamente, exatamente. Então, a gente quer entregar o superpoder, a gente quer trazer N soluções, eu acho que 360 cabem soluções com IA, mas a gente está priorizando a qualidade versus a quantidade, né, hoje. Então, o primeiro produto que a gente lançou e a gente já está em fase de beta com muitos clientes é um agente recuperador, mas é um agente recuperador que está performando melhor do que times comerciais de clientes que fazem aí seus múltiplos 7 dígitos em lançamento. Isso, cara, com poucas interações até que a gente fez. E o que eu achei absurdo dessa IA, eu soube dos dados, os meninos me mostraram os dados, é que vocês usaram no momento, tipo assim, vamos colocar a IA aqui numa hora que não, De madrugada. que não tem ninguém atendendo e rodar para funcionar, para não deixar sem atendimento, de madrugada, não foi? Exatamente. E quando foi olhar a conversão de conversa, a IA estava convertendo 33% a mais do que as pessoas, sendo que era de madrugada. Exatamente. Então, se ela estivesse atacando no horário de muita gente, ia estar convertendo muito mais. Mas isso, para mim, é o... E assim, o que eu achei interessante, Rafa, é que, por exemplo, de outros processos de construção de agente de IA para recuperação de vendas que eu participei, foi... Geralmente o cara pedia as informações, eu adicionava, criava meio que um agente e ficava lá. Cara, em 24 horas a gente tava pronto. Só que, cara, na moral eu achava que não tava. Aí sempre era a mesma desculpa. Conforme ele for conversando, ele vai melhorando. Na hora que vocês viraram para mim e liberaram essa feature, eu disse assim, Cadu, mas a gente precisa de 10 dias para ficar bom. Aí eu olhei assim, porra, 10 dias. A primeira sensação que eu tive é assim, porra, 10 dias, velho. 10 dias eu consigo. Pô, não preciso de 10 dias. Treino um time comercial, talvez, É, mas... aí só que aí me veio. Mas peraí. Se os caras vão precisar de 10 dias, significa que eles vão entregar uma coisa que é diferenciada. É 10 dias para ficar bom. Porque, cara, até quando a gente pega atendimento, a capacidade da boa IA não é de substituir. Boa. Isso é bom. Fala mais sobre isso aí, que aí isso é bom. Cara, é de ficar melhor. É de ter uma consistência que é muito difícil. Cara, a gente estava na Tráfego agora, você tem uma estrutura muito bem definida, diga-se de passagem, e você sabe muito bem quanto que é difícil manter a qualidade e ter as pessoas ali com a mesma cultura, agindo da forma como a gente espera e etc. Então, assim, cara, a gente precisa tirar o melhor mesmo da tecnologia. Então, essa. Não sei se vocês se tocaram da frase que o Rafa falou aqui. A IA não vem para substituir, ela vem para melhorar. Principalmente na parte comercial de recuperação de vendas. Então, não é que eu vou deixar de ter pessoas do meu comercial. Não é que eu vou deixar a IA fazer todo o trabalho. Mas eu posso melhorar com a IA. E é isso que a Roblo está oferecendo nesse processo de implementação desse agente recuperador de vendas, não é isso? Total, total. E a nossa intenção até o final do ano é já ter em beta a esteira 360 que a gente está chamando, né? Então, além de ter uma recuperação de vendas, que obviamente é inegável que funciona, a gente quer começar na captação e a gente quer terminar ali numa recompra ou no reembolso. E para a gente ter sucesso, né? E a gente acredita que a gente vai ter sucesso nisso tudo, porque a gente criou desde o início uma infra de dados muito boa. Então, isso começa a construir o superpoder. Porque quando eu começo a minha jornada, né, com o meu cliente ali na captação, eu já entendo no início qual que é a dor daquele lead, quem que é aquele lead, primeiro que eu já ganho ali, porque eu tenho mais chance de chamar esse cara ali para uma CPL, porque eu já sei o que trouxe ele naquele momento. Segundo, que se eu estiver trazendo o cara errado, eu descubro mais rápido também do que eu descobriria antes.
e eu já otimizo a minha campanha, eu já abaixo o meu CAC, eu já abaixo o meu custo por lead, né? E às vezes nem é sobre abaixar, é sobre estar pegando o lead certo e Certo. ter essa certeza, né? Vendo os infoprodutores na Rubla, eu vejo que a captação é uma coisa que muita gente faz e faz cego. Exato. Porque a única métrica que eles veem é eu captei tantos leads ou as duas únicas, né? Tantos leads a tanto, né? Enquanto que se você não tiver o lead certo, não adianta nada. Então, quando a gente começa a usar IA ali, a gente faz a CPL, abre o carrinho, recupera a venda, recupera um reembolso, faz uma recompra, roda um NPS, é, é, você precisa ter uma infraestrutura de dados muito boa para conseguir tirar o melhor daquilo, né? Mas você ganha um superpoder que é como se você conhecesse cada detalhe do seu cliente, e isso traz não só mais resultado, mas mais satisfação, né? A experiência ali, o contato do cliente com a sua marca é muito mais liso, muito mais fluido do que hoje que tudo está fragmentado, as informações se perdem, às vezes a gente não tem a informação, a gente não sabe o que a gente deveria perguntar. Então, eu acho que a evolução está muito para esse caminho, assim. Agora, vamos fazer uma trollagem com a Rúbula aqui e com o Rafa junto comigo, gente? Deixa aqui nos comentários qual é a nova solução com IA que você quer que a Rúbula construa para te ajudar a vender mais infoproduto. Boa. Porque o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer um bem bolado aqui. Isso não foi combinado. Real, tá? Não foi. Eu gosto de fazer isso com as pessoas. A gente vai pegar 5 dessas melhores respostas que vai ter aqui e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma enquete tanto no meu perfil quanto no seu. Tá bom. E das 5, a que ganhar na enquete, a gente vai desenvolver. A gente não, vocês. A gente vai passar isso pro Arthur. Mas sim. Vamos. Ó, eu particularmente, eu vou dar 2 ideias que eu queria que a Rúbula tivesse e eu acho que pode ser interessante. Primeiro, que ela conseguisse rodar uma IA que, na minha captação, eu conseguisse colher o lead no WhatsApp ali, vamos botar assim, e eu filtrar essas informações para já me dar meio que dentro do CRM com as informações tagueadas, tipo, essa lead aqui tem cartão de crédito, essa lead aqui já comprou curso online. Cara, isso Só que para bem fazer interessante. dentro do WhatsApp ali, não precisar, tipo, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, na hora que eu captei a lead, a própria IA já faz uma interação com ela de forma automatizada ali e começa a tirar perguntas, tipo assim, a minha ideia, né? Opa, eu sou o Caduzinho e eu gostaria de saber um pouco mais sobre ti pra gente preparar o evento. Só que se fosse espontâneo, tá ligado? Exatamente. E aí, você já comprou algum curso online? Aí sim, aí a própria IA já tagueia esse cara que já comprou algum curso porque ele respondeu. Se tivesse isso, cara, eu ia ficar muito feliz. Exatamente. Eu acho que isso tem muita sinergia com o que a gente quer fazer. Enfim, eu ia até te fazer uma pergunta, assim. Pode fazer. Na Tráfego vocês têm dezenas, talvez já tenham feito centenas de lançamentos ali de 6 dígitos com clientes médios, né? E se eu tivesse que chutar, assim, qual percentual desses caras sabem o que eles têm que perguntar para saber se aquele lead é bom ou não? Geralmente, eu vou te dizer isso porque eu tenho um kit, a gente chama de enxoval de pesquisa mínimo que tem que ter. Tá. Que isso é importante, que é um enxoval. Se não tiver essas 3 perguntas na pesquisa, não é melhor nem fazer a pesquisa. Qualquer nicho. Se o cara já comprou algum curso online, sim ou não. Se o cara tem cartão de crédito, sim ou não. E qual a renda familiar dele. Por quê? A gente tem um estudo lá da Tráfico que a gente fez o seguinte: se o cara tem cartão de crédito, aumenta a possibilidade dele de compra no pico do lançamento. Uhum. Certo? Se o cara já comprou algum curso online, ele é mais fácil ele comprar outros. Ponto. E se o cara, a renda familiar dele, 10% dessa renda for menor Do que o preço? do que na verdade, é do que a parcela do produto. Que é essa aqui é da época que eu trabalhava com franquia, que eu sei, ó. Saber que o brasileiro ele não faz conta Com preço total. com preço total. Ele faz conta se a parcela cabe no bolso dele.
E se a parcela for correspondente a menos de 10% que ele ganha, ele olha e diz assim, o cara ganha 3 mil, pô, até 300 então dá pra pagar tranquilo no mês. Porque o cara olha pro salário dele dividido em 10, ele diz, tá um décimo, tá ligado? Então, essas 3 perguntas para mim é o enxoval mínimo de qualquer pesquisa, Total. entendeu? Tá, e Todos que rodam na tráfico, vai testar pelo menos isso. é porque assim, tem algumas coisas que a gente não deixa o cliente optar. Aham. Então, isso a gente obriga ele a ter. Se ele não tem pesquisa, ele não, pô, beleza, a gente vai rodar uma pesquisa pelo menos com essas 3 perguntas, Pelo menos com isso. entendeu? E se eu comparar esse cara com um cliente que é mais sofisticado, não necessariamente maior, Automático? é, não automático, mas se eu comparar esse cliente que você fez a pesquisa, o enxoval comum, com outro cara que eu sei exatamente qual que é o perfil comprador dele, o resultado é muito diferente, ou a segurança na captação é muito maior? É muito maior. Porque se eu conseguir fazer esse cruzamento de dados e essas informações chegarem para mim de forma que não precisa ser rápida, precisa ser Aham, prática, eu preciso bater o olho na TV e saber o que é que eu tô vendo. aham. Então, tipo assim, se eu conseguir ter isso, você vai me dar um superpoder. E assim, o que eu penso em adição a isso também é que muitas vezes as pessoas não perguntam porque elas não sabem o que perguntar também. A maioria das vezes. E óbvio que essas perguntas do enxoval, elas são perguntas simples, que Sim. é melhor tê-las do que não ter, com certeza, mas sempre existe uma especificidade maluca, não maluca necessariamente, mas é, diferente ou peculiar sobre o público daquele expert, daquele produto, para aquele momento que vai fazer o cara comprar mais. E, e quando a gente, né, a gente está falando muito de aqui, mas é, não é só a conversa. Mas olha só, agora eu consigo analisar a conversa que eu tive com 10 mil leads, sei lá, E é humanamente impossível. humanamente impossível ou humanamente ou inviável economicamente falando, né? É. Analisar essa conversa e clusterizar ela eh, no que foi conversado ali. Então, a IA consegue ter um feeling do, tá, então se a conversa tá indo para cá e o cara falou A, B, C, D, é muito importante. E, obviamente, com o passar do tempo, né, se eu rodo esse lançamento 20, 30 dias depois ali da captação, eu consigo fazer o paralelo. Olha que interessante, o cara que tinha essa dor aqui, ele tinha mais chance de conversão do que esse cara aqui. Então eu já posso colocar isso, guardar isso aqui no meu avatar. E às vezes eu exploro coisas que com um simples formulário eu não exploraria antes. Isso traz muito mais velocidade, muito mais inteligência para o que eu estou fazendo do que eu consigo ter hoje com o formulário, né? O formulário é estático, ele é quadrado. Agora, se eu tive uma conversa com a pessoa, é aquele mesmo ponto de você descer ali no seu time comercial e falar assim: você acha que esse cara vai fechar? O vendedor sabe. Eu sei. Pô, mas porque ele falou Isso, isso, porque ele falou aquilo e tal, isso é então absurdo. então é como se tivesse um vendedor que tivesse essa memória perfeita, né. E isso traz muito mais possibilidades ali de otimização pra gente. Eu acho que esse é o superpoder, porque beleza, Demais, você demais, porque eu consigo analisar, tipo assim, eu sei aí, se eu plugo isso junto ao tráfego, que é meu lado aqui, eu consigo saber. Não é o cara, o criativo, que está trazendo uma lead qualificada na minha visão de pesquisa. Não. Existe um cruzamento de dados, de informações, que ele entende que aquela lead ela é muito mais potencial compradora porque ela tem essa série de fatores. E aí eu pego os jogos pro tráfego assim, ó, é quase como se fosse assim, essa aqui tem a chancela da IA, é a possível compradora real. Então o criativo está trazendo nela, está trazendo mais criativo, mais público dela, esse criativo investe mais tráfego nele. exatamente. E aí, jogando pro lado da tráfego, né, alguém já deve ter te falado isso: "Pô, Cadu, você tá aí apertando o botão e daqui a 3 anos o Facebook, você já vai mandar um áudio e ele já vai lançar a campanha". Beleza, isso vai acontecer provavelmente, mas se você está competindo no preço da mídia ali com qualquer outra pessoa, e você está usando o que o Facebook oferece, você Você faz a mesma coisa pro cara, você exato, concorda? exato. Então, agora a gente tem uma ferramenta aqui que abre as portas para você ter uma inteligência muito maior e conseguir comprar a Absurdo. mídia melhor Melhor. com o cara, né? Porque não é o fato de comprar mídia mais barato, às vezes, é comprar mídia melhor. Melhor. É, a lead que eu tô pegando é melhor. Acho que é o sonho de todo mundo que trabalha no digital e não só de infoproduto, mas do mercado inteiro.
eu quero comprar lead melhor, não é mais barato, eu quero ter melhor lead. Mas, Rafa, chegando no momento final aqui, e aí eu vou fazer um bate-volta aqui. Vamos nessa. Fazer 3 perguntas para você, que eu quero saber sua opinião real sobre isso. Primeiro, qual o maior erro de 2025 que você viu ou que cometeu no mercado? Cara, a gente falou muito sobre isso, mas olhar a IA só como eficiência e não olhar como superpoder, eu acho que isso é o que eu não vou fazer no ano que vem, com certeza. Boa. Segunda pergunta. O que é que a Rubla está fazendo em 2025 que ela acredita que vai ser o maior divisor de águas em 2026? Tá bem redundante, mas eu acho que a IA e não só a IA pela IA, eu acho que vai ser um momento onde a gente vai conseguir aliar a infra de dados que a gente construiu para conseguir usar isso 360. E essa tem sido a maior dificuldade. Isso aí eu acho que vai ser uma puta ideia, porque, tipo assim, usar IA 360 é... Agora, essa é boa. E aí eu não te fiz... tu nem sonha que eu vou te fazer essa pergunta. Mas só para te dar um contexto, todo mundo que eu venho aqui, eu pego um conselho. Tá? E esse conselho é pro Cadu. Pro Cadu. Não é um conselho só para tráfico SA. É um conselho pro Cadu. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: qual conselho você daria pro Cadu que serviria para qualquer pessoa que está escutando esse podcast? E aí começa a ficar difícil para ele crescer ainda mais em 2026. Cara, Não pode dizer vem pra Rubla, tá? Porque isso eu já tô. eu vou dar um conselho genérico, então, porque eu acho que vai servir para todo mundo. Mas que serviria para mim também. Não pode. Aí isso é que é a pegadinha. Tá, Porque se tu der um genérico que só serve para todo mundo que não serve para mim, eu vou dizer, ah, vai cagar, eu quero outro. É bom esse, né? é bom esse. Começa a fazer isso com as pessoas que tu gosta, porque tu vai ver, diz, cara, tem que servir para todo mundo, vai servir para ti, porque fica uma coisa fácil de implantar. Eu, eu, Bota aquele. eu vi você no palco do Ace colocando. Não vou falar aqui, mas colocando sua pretensão com a tráfego para os próximos 10 anos, tá? Pode dizer, faturar 1 bilhão. A Traf vai valer 1 bilhão. E, cara, eu acho que eu tô mais reforçando uma coisa que tá na sua cabeça, mas que fica na minha cabeça também o todo tempo, e eu acho que isso é muito legal para nós empreendedores. Eu escuto isso de uma das pessoas que eu mais admiro, que é: o mundo não é tão sério quanto parece. E o que eu quero dizer com isso? Assim, às vezes a gente fica a gente acha que é difícil demais, né? Ou a pessoa que está no topo, ou a pessoa que conseguiu, ela sabe muito mais que a gente, ela está muito mais na frente que a gente. Mas na verdade não. Esse cara entendeu que o mundo não é tão sério quanto parece. Ele foi e falou assim, cara, é isso, a gente tá vivendo aqui, o relógio está rodando para todo mundo nesse momento. Se eu fizer mais, se eu entregar mais, se eu sonhar, se eu colocar ali, né, eu quero ir de A a B, eu quero chegar de X a um bi, eu preciso passar por essas etapas aqui e eu vou trilhar esse caminho, você vai chegar. Ou então, se existe um mundo onde você chega, com certeza você tentou chegar. É. Então, é uma frase que eu pego muito, assim, desde o início da Rubla, né? Eu me lembro ali que quando estourou a pandemia, eu falei, caramba, a gente vai quebrar. E obviamente não foi o que aconteceu, né? É, mas eu falei assim, não, peraí, deixa eu segurar a onda aqui e fazer o que eu faria se eu tivesse sucesso daqui para frente. E depois eu comecei a ficar com isso na cabeça. O mundo não é tão sério quanto parece, e se a gente trilhar o caminho, vai rolar. Ah, velho. Eu acho que talvez, até agora nesse podcast, todos os podcasts que eu já gravei, esse, esse foi o conselho que talvez mais se encaixe comigo. Pô, legal. Porque
A gente tá com a relação de 3, 4 meses que a gente se conheceu, a gente fechou a parceria e desde então a gente está nessa construção dessa amizade. Mas eu vejo teu conselho por duas vertentes. Primeiro, eu não levo a vida tão a sério. Eu sou um cara brincalhão, zoeiro, mas muito responsável com o que eu quero, com meus objetivos. E eu tenho outro mantra que eu não faço para dar certo, eu faço até dar certo. Porque se alguém fez, eu vou fazer também. Entendeu? Eu penso isso. E quando você me diz, não leve a vida, as coisas não são tão sérias quanto parece, encaixa em tudo que eu tenho de mantra. De ser esse cara que leva alegria, Leveza. leveza, mas ao mesmo tempo de um cara que vai ser obcecado para fazer as coisas porque quer fazer até dar certo. É exatamente isso. Não quer dizer não levar a sério, ou não trabalhar duro, ou não ir para frente, mas não levar isso como se fosse impossível, ou não levar o objetivo como se fosse impossível e ir carregando o dia a dia. E é isso mesmo que a gente tem que fazer e dar o próximo passo, dar o próximo passo. Então, é, é algo que eu penso sempre, assim, principalmente nos momentos difíceis e, e eu acho que me permite sonhar com qualquer coisa, assim. Ainda bem que tu me disse esse conselho agora, que eu já tracei a meta de 1 milhão, porque senão eu ia botar de 10. Pessoal, quero agradecer aqui a presença do Rafa. O cara veio pro Piauí participar do Ace com a gente. Eu fiquei muito lisonjeado, porque foi a primeira vez que eu recebi um dono de uma plataforma que eu uso e que eu sou parceiro, que eu sou fã, dentro da minha casa, para gravar um podcast, para conversar. Mas, acima de tudo, alguém que está literalmente somando a minha empresa. Então, eu queria agradecer você pessoalmente, não só pela parceria que a gente está construindo, mas por ter passado 4 dias aqui com a gente, ter saído da sua empresa. Eu sei que o pau está quebrando lá e você parou tudo para passar 4 dias aqui com a gente. Então, eu sou muito grato disso. Você pode ter certeza que isso tem é muito diferente no meu. Eu tô falando como pessoa, tá? Meu coração, isso aquece muito o calor da parceria que está sendo construída e é um agradecimento pessoal, não é um agradecimento profissional. Você contar o cara incrível que você é, inteligentíssimo, e eu acho que quem assistiu esse podcast aqui gostou bastante do conteúdo. A gente falou de IA, falou de marketing e tal, a gente botou a rúbrica. Esse corte vai ser a chama do podcast, quer dizer, eu botei a rúbula em saia justa num podcast e você vai ter que ver ele todo para entender. Meu querido, muito obrigado, Cara, irmão. eu que agradeço, Cadu. Assim, obrigado a todo mundo que assistiu até agora também. Se tá no finalzinho, assistiu até agora. É, foi um prazer vim até aqui. Eu fui muito bem recebido no Vegas. Eu não tô falando isso por propaganda. Cara, instantaneamente eu me senti à vontade para compartilhar coisas do meu negócio com clientes ou potenciais clientes, o que não é muito. Não é a tendência natural, né? Uhum. Cara, isso é um mérito do seu time. A gente conversou um pouco sobre isso, como você organiza isso tudo, e foi um mega prazer. Eu espero que tenha sido a primeira de muitas vezes que eu tenha vindo até aqui. E, cara, vamos pra cima. A gente tá super feliz com essa parceria. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Valeu. Obrigado. E ó, curte, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho e deixa aqui no comentário o que é que você quer que a Rubla implante de IA para te ajudar a aumentar o seu faturamento. Valeu, pessoal. Até a próxima.